Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Embora a anatomia não seja variada nos procedimentos de análises clínicas, ela é fundamental para compreender a estrutura e a função dos órgãos e tecidos do corpo humano, permitindo uma melhor interpretação dos resultados dos exames laboratoriais e diagnóstico clínico. Você sabe como é formado o sistema circulatório? Não? Então veja esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho para mais notificações. E façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. O sistema cardiovascular ele é essencial para a saúde e funcionamento adequado do corpo humano. Ele garante o suprimento de oxigênio e nutrientes para todas as células e remove produtos de excreção e o dióxido de carbono. Manter um sistema cardiovascular saudável é fundamental para uma vida ativa e plena. A principal função do sistema cardiovascular é oferecer ao organismo nutrição e oxigenação celular para o seu crescimento e manutenção. Esse sistema transporta material nutritivo que foi absorvido pela digestão e o oxigênio que foi captado pela respiração para todas as células do corpo de modo semelhante. Ele recolhe os produtos residuais também do metabolismo celular, levando até onde eles vão ser excretados. O sistema circulatório é do tipo fechado, ou seja, sem comunicação com o meio externo do corpo, sendo formado pelo coração, vasos, sangue e linfa, que a gente vai ver em seguida. Vamos começar pelo coração. O coração é um órgão responsável pelo bombeamento do sangue através do corpo. Ele é um órgão muscular oco, situado na porção mediastinal da cavidade torácica, entre o osso externo e a coluna vertebral, abraçado pelos pulmões e acima do diafragma. Está disposto obliquamente e seu ápice mais inclinado para o lado esquerdo do plano mediano. O ápice do coração, situado na região inferior, é mais lateral, enquanto a base é medial. Na base do coração estão os grandes vasos que chegam e saem a esse órgão. O coração consegue bombear sangue devido à força de contração do músculo cardíaco. O miocárdio é o nome do músculo que forma o coração. Ele se trata de um tecido composto de células musculares estriadas especializadas que o diferem do tecido muscular esquelético. Essa diferença está na capacidade de se contrair e relaxar rapidamente, algo que não acontece nos músculos esqueléticos. E cada célula do miocárdio possui um núcleo central, uma membrana plasmática chamada de sarcolemma e numerosas fibras musculares, que são as miofibrilas, que são separadas por variáveis quantidades de sarcoplasma. A unidade miocárdica funcional é chamada de sarcômero, e é nessa unidade funcional que a contração se reside. A diferença entre uma fibra muscular miocárdica e também uma fibra esquelética. Para que aconteça o fenômeno da contração, é preciso existir condições favoráveis, como uma ótima irrigação, um aporte eletrolítico adequado. E essas condições são providas através de uma irrigação otimizada, o que se verifica pela alta capilarização entre as inúmeras fibras miocárdicas. A camada mais externa do miocárdio é chamada de epicárdio, e a sua função é revestir o miocárdio, delimitando-o como se ele fosse uma bainha ou capa. Internamente, a camada que delimita o miocárdio é chamada de endocárdio. A característica desse tecido é semelhante ao endotélio que reveste os vasos sanguíneos. O pericárdio ele é uma estrutura sacular fibrocerosa localizada em torno do coração e das raízes dos grandes vasos, e é constituído por dois componentes, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso.
O pericárdio fibroso ele é percebido como uma camada externa de tecido conjuntivo denso que define os limites do mediastino médio. E o pericárdio seroso ele apresenta-se um pouco mais fino e também dividido em dois componentes. A camada parietal, que é responsável pelo revestimento do pericárdio fibroso, e a camada visceral do pericárdio seroso, que adere ao coração e forma a sua cobertura externa. Entre as duas camadas do pericárdio existe uma cavidade pericárdica preenchida por um líquido, um líquido que possibilita o deslizamento de uma camada sobre a outra no momento dos batimentos cardíacos. Internamente ao miocárdio encontra-se o endocárdio, que é formado por uma fina camada de tecido epitelial e reveste todas as estruturas internas do coração, incluindo as artérias e as veias. Internamente, o coração é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, separados por um septo átrio-ventricular. A comunicação entre os átrios e os ventrículos ocorre devido aos ósseos átrio-ventriculares, cada um com suas válvulas. As válvulas impedem a passagem aleatória de sangue entre as câmaras do coração, controlando por meio de músculos papilares o fluxo unidirecional do átrio para o ventrículo, evitando o retorno sanguíneo quando ocorre a contração do ventrículo. As válvulas subdividem-se e passam a ser denominadas válvulas ou cúspides. Do lado direito do coração, a válvula entre o átrio e ventrículo apresenta 3 cúspides, sendo então chamada de válvula tricúspide. Na porção esquerda, a válvula atrioventricular esquerda se divide em 2 válvulas e é denominada então de válvula bicúspide ou mitral. Agora vamos ver os vasos sanguíneos, né? Eles vão ser compostos por artérias, veias e capilares. As artérias são tubos cilíndricos e elásticos que conduzem o sangue oxigenado do coração para as demais estruturas corpóreas. As artérias têm uma elasticidade que se adapta à demanda de fluxo sanguíneo e permite o controle dos níveis pressóricos. Sua espessura está diretamente relacionada à composição tecidual das camadas que formam esse tipo de vaso. Então, de acordo a essa composição, elas podem se dividir em artérias de grande, de médio e pequeno calibre, inclusive as arteríolas. Quanto mais distante do coração, menos calibrosa essas estruturas vão se apresentar. As artérias muitas vezes precisam se ramificar para atender a necessidade de alguma estrutura. E esses ramos podem ser terminais ou colaterais. Outra classificação que as artérias podem sofrer é com relação à sua situação. Ela pode ser superficial ou pode ser profunda. A grande maioria está inserida nas regiões mais profundas do corpo, próximo aos músculos e aos ossos. Essa localização pode ser considerada como um mecanismo de proteção, né? Visto que, ao se apresentarem distantes da pele, elas ficam menos suscetíveis ao rompimento ou trauma ou algum outro tipo de lesão. E as artérias superficiais, pela sua fácil localização, são bem utilizadas também para aferir os batimentos cardíacos. As veias, elas são estruturas cilíndricas, responsáveis por recolher o sangue que sofreu troca gasosa com os tecidos do corpo e vai voltar ao coração. As veias podem ser divididas pelo calibre também, como grande, médio, pequeno calibre ou até mesmo vênulas. Elas são menos calibrosas e em maior quantidade do que as artérias. Comumente, uma artéria vem acompanhada por 2 veias satélites, enquanto que as veias mais superficiais não são acompanhadas por artérias. Essa maior quantidade compensa o fato da velocidade sanguínea ser menor no interior das veias em relação às artérias. E essa maior quantidade também ajuda a transportar todo o sangue de volta ao coração num intervalo de tempo proporcional ao gasto pelas artérias para levar o sangue
do coração aos tecidos. As veias ainda são classificadas quanto à sua localização, em superficiais ou profundas. As veias superficiais estão na região subcutânea, onde absorvem a circulação cutânea e auxiliam a circulação profunda por intermédio das veias comunicantes. As veias profundas são responsáveis por transportar ao coração uma quantidade maior de sangue e geralmente recebem o nome da artéria que está associada. As válvulas venosas, elas ajudam no retorno do sangue ao coração por meio de um mecanismo que vence o refluxo causado pela gravidade. As válvulas, ao receberem um impulso que direciona o sangue no sentido do coração, elas se abrem, permitindo que o sangue circule livremente. Quando o impulso termina, a tendência natural seria que o sangue retornasse no sentido oposto à trajetória do coração. Porém, essas válvulas impedem que isso ocorra, fechando-se e formando uma estrutura similar a uma bolsa, que impede o retorno do sangue. Ao ocorrer um novo impulso, esse sangue continua seu percurso e isso ocorre até que o líquido atinja o coração. Então, diferente das artérias e veias, que apresentam diferentes calibres, os capilares sanguíneos são vasos microscópicos. São os responsáveis por promover a troca gasosa entre sangue e tecido. São localizados na interposição entre veias e artérias. Bom, e os grandes vasos do coração? O coração recebe e distribui sangue por todo o organismo, como a gente já viu. E isso ocorre através de grandes vasos situados na base do coração. No átrio direito, chegam as veias cavas inferior e superior, trazendo sangue do corpo para o coração. No átrio esquerdo, chegam as veias pulmonares, que carregam sangue rico em oxigênio dos pulmões até o coração. São as únicas veias da circulação pós-fetal no corpo humano que carregam sangue oxigenado. O tronco pulmonar, formado pelas artérias pulmonares direita e esquerda, sai do ventrículo direito em direção aos pulmões. E o ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, que leva sangue rico em oxigênio para o corpo. Em relação à circulação, do sangue, existem basicamente dois tipos de circulação sanguínea, a pulmonar e a sistêmica. Na circulação pulmonar, o sangue rico em gás carbônico passa do átrio direito para o ventrículo direito e é em seguida impulsionado para o tronco pulmonar e artérias pulmonares até a rede de capilares dos pulmões. Na circulação sistêmica, o sangue rico em oxigênio sai dos pulmões pelas veias pulmonares, chega ao átrio esquerdo, dirigindo-se ao ventrículo esquerdo, que o encaminha até a artéria aorta e dessa para o restante do corpo. Vamos ver um pouquinho do sistema linfático, porque ele também faz parte do sistema circulatório, né? Ele é um sistema de drenagem auxiliar ao sistema circulatório. É responsável por transportar o líquido tecidual do corpo, que passa agora a ser chamado de linfa, quando penetra nesses vasos linfáticos. Além de vasos, o sistema linfático possui órgãos linfóides, como o timo, o baço e os linfonodos, que são estruturas que vão funcionar como filtros do líquido transportado pelos vasos. A função e a relação desse sistema com o sistema circulatório se justifica na dificuldade de que grandes moléculas do líquido tecidual têm para penetrar nos capilares sanguíneos. Dessa forma, é necessário que os capilares linfáticos sejam mais calibrosos que os capilares sanguíneos. Outra diferença entre a rede de vasos linfáticos e o sistema circulatório é que os capilares linfáticos têm um fundo certo. Veja que é um sistema de uma única direção. Ele somente conduz a linfa para a corrente circulatória. Não existe uma via de retorno.
Antes de passar para o sistema circulatório, a linfa ela é coletada pelos capilares linfáticos, desses passam para os vasos linfáticos, que geralmente correm ao lado de veias e artérias. Depois desse trajeto, a linfa chega aos troncos linfáticos e esses, por sua vez, desembocam nas veias mais calibrosas, onde depositam a linfa. Os troncos linfáticos do corpo são o duto torácico e o duto linfático direito. O duto linfático direito recebe a linfa do membro superior direito, do lado direito da cabeça, do pescoço e do tórax, e acaba na anastomose da veia subclávia direita com a veia jugular interna direita. O duto torácico se origina na cisterna de Quilo, uma dilatação que ocorre na região abdominal, e ele recebe a linfa de todo o resto do corpo e desemboca na junção entre a veia subclávia esquerda com a veia jugular interna esquerda. Assim como no sistema circulatório, os vasos linfáticos também possuem válvulas que garantem a circulação da linfa numa única direção. As estruturas do sistema linfático. Como mencionado alguns slides anteriores, são os órgãos linfóides, os linfonodos, o baço e o timo, e os linfonodos são estruturas cuja função é basicamente defender o organismo, evitando que substâncias e micro-organismos estranhos penetrem na corrente circulatória. Eles possuem formas e tamanhos variados e podem estar isolados, mas normalmente eles se apresentam em grupos, principalmente na região inguinal, na axila e no pescoço. O baço, ele é o maior órgão do sistema linfóide. Ele apresenta duas faces, a diafragmática, em contato com a região inferior do diafragma, e a visceral. Na face visceral, se encontra o hilo do baço, que é uma fenda onde penetram nervos e vasos, incluindo a veia esplênica, que tem função de drenar o sangue do baço. Tem também o timo, que é um órgão linfóide, que apresenta dois lobos, sua função é produzir linfócitos, e ele está situado parcialmente no pescoço e no tórax, se estendendo desde a parte inferior da tireoide até a quarta cartilagem costal. O timo cresce até o período da puberdade, e depois ele começa a evoluir e ser substituído por tecido adiposo. Então, bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.